Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos iniciando mais um dia sexta-feira hoje. Hoje tem a terceira aula da Saga dos Herniados. Quem se inscreveu no evento vai às 8 horas receber o link lá no WhatsApp, do grupo do WhatsApp da Saga dos Herniados. Se você não se inscreveu ainda e gostaria de aprender mais sobre a coluna gratuitamente, clica no link do perfil, se inscreve, você vai para o grupo de WhatsApp e lá você vai receber a aula de hoje, que é uma aula com exercícios para eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Esse evento da Saga dos Herniados é formado por 3 aulas. A primeira aula ensina você o que fazer nas crises de dores nas costas, o que não fazer, o que fazer na segunda aula quando você quer eliminar dor nas costas e na terceira aula como fazer. Todas as coisas que você tem que fazer para eliminar dor nas costas, inclusive os exercícios que são entregues hoje na terceira aula da Saga dos Herniados. E aí, se você quer participar, basta clicar no link do perfil, se inscrever e participar. É simples. Você vai ser direcionado para uma página e lá você vai entrar no grupo de WhatsApp da Saga dos Herniados. E aqui, como nós estamos já vendo várias coisas, eu vou apagar tudo isso aqui para começar de novo. Começar de novo porque aqui já tem coisa demais escrita, né, gente? Coisa demais aqui. Ontem à noite a gente teve uma aula excelente, uma aula muito boa sobre hérnia de disco, mas eu vou ampliar aqui com um pouquinho de desenhos aqui sobre o disco, sobre a hérnia, para vocês entenderem um pouquinho mais. Vou buscar mais um paninho aí. Muito bem, vamos então dar um início aqui, o que eu vou explicar. Eu deixei propositalmente essa vértebra aqui, para que você, com essa vértebra, a gente possa entender algumas coisas. Vou desenhar outras e hoje eu vou mostrar para vocês as hérnias de disco, como que elas são e qual as fases da hérnia de disco. Porque eu ontem tive algumas perguntas na aula de ontem à noite, que está no YouTube. Quem quer assistir as aulas que são feitas aqui, elas ficam gravadas e vão todas para o YouTube. Então lá no YouTube você aproveita, vai para lá, se inscreve no YouTube e aí você vai assistir essas aulas todas que estão lá completinhas, tá? Bom, o nosso disco, ele deveria ser, normalmente, deveria ser bem hidratado e ele deveria todos os dias ser pressionado e solto. Porém, no nosso dia a dia, a gente não tem atividades que são atividades de contração, de movimento e depois atividades de relaxamento. Ontem à noite, inclusive, na aula de ontem, eu ensinei exercício para você fazer logo pela manhã para melhorar as articulações, para eliminar as toxinas do corpo. Então, se você assistir a aula de ontem à noite, você vai ver sobre isso também. E hoje, às 8 horas, vai sair a aula de exercícios da Saga dos Herniados. Um disco, ele vai estar entre as vértebras. Então, vamos pegar aqui e desenhar uma vértebra. Com vários fatores que eu quero mostrar
no desenho dessa vértebra. Primeiro, o disco ele fica colado na parte de cima e colado na parte de baixo. Ele é quase que uma extensão do nosso osso, né? Da nossa vértebra. Aqui então está a vértebra. Aqui a outra vértebra. De forma didática, aqui vamos enxergar a nossa vértebra. Vamos considerar que essa seja a parte da frente do nosso corpo e aqui vamos ter a espinha, o processo espinhoso. Eu peguei a minha vértebra, que está aqui, ó, e cortei ela bem ao meio. Fiz um corte no meio da vértebra e trouxe ela para cá, para poder enxergar direitinho. Então, um corte transversal e aqui eu vou enxergar ela como ela é. Isso, com essa parte aqui é essa parte aqui, ó. E é lógico que nós vamos ter, então, aqui no meio, a nossa espinha, a nossa medula espinhal. A medula espinhal vai passar aqui no meio. Mas, antes disso, a gente deve lembrar dos ligamentos. Existe um ligamento na frente aqui do nosso disco. Toda a nossa coluna ela é revestida, assim como eu estou com essa roupa reveste o meu corpo. Também a coluna ela é revestida por um tecido que impede de que as vértebras se movimentem para frente ou para trás. Esse tecido ele está aqui chamado ligamento longitudinal anterior, fica na frente. E temos um ligamento também aqui na parte de trás, que é o ligamento longitudinal posterior. Então aqui nós temos a frente e aqui temos atrás as costas. Aqui nós vamos ter abdômen, vamos ter estômago, várias coisas na frente aqui. Os intestinos, está tudo aqui na frente. E aqui atrás nós temos as nossas costas, apenas isso. Aqui termina o corpo aqui, ó. Aqui no meio nós vamos ter mais um ligamento aqui, ó. Aqui mais um ligamento, chamado ligamento amarelo, que ele vai cruzar aí. E o último ligamento, que é o ligamento que fica cruzando aqui nos nossos processos espinhosos. Vejam que são vários tecidos que revestem a nossa coluna para impedir que haja deslocamento das vértebras. Então, se você tem um deslocamento de vértebra chamado anterolistese, por exemplo, ou posterolistese, a anterolistese é mais difícil de ocorrer, mas ocorre, significa que você teve enfraquecido esses ligamentos que são como uma barreira, que impedem de qualquer movimento ocorra. Então, essas linhas pretas que eu coloquei são os tecidos que impedem o deslocamento. O nosso disco, ele tem na parte central um núcleo chamado núcleo pulposo. Esse núcleo é o que cria a estabilidade na nossa coluna e ele é formado com um líquido sinovial, e ele está aqui, nessa proporção aqui, nessa porção. A nossa medula espinhal, que é por onde passam todos os nervos. E hoje eu vou desenhar a medula espinhal com feixes, linhas. A nossa medula espinhal são feixes de neurônios, muito finos, e eles passam todos aqui, ó. Todos aqui. Vão lá para o cérebro, lá em cima, e vão descer até a cauda equina. Chama-se cauda equina porque parece uma cauda de cavalo mesmo.
Então ela vai até embaixo aqui, ó. Lembrando que essa aula ela fica gravada lá no YouTube. Se você quer assistir depois as aulas de ontem, anteontem, de toda semana, estão todas lá no YouTube. E essa é a semana da Saga dos Herniados, que eu dedico a ensinar você um pouco mais sobre a coluna. Se você quer entrar no evento da Saga dos Herniados e assistir às aulas oficiais, você clica no link do perfil, se inscreve, você vai para o grupo do WhatsApp e lá você vai receber mais informações e vai receber a programação da semana também. Bom, aqui então a gente já tem a parte neural, né, e dos neurônios, e tem essa parte neural, que é a parte dos neurônios, que mais ou menos nessa região aqui, ó, vai sair um nervo, que ele se divide em dois, ele vai ter um nódulo aqui, ele vai se dividir em dois. Uma inervação que vai para as costas e outra que vai para frente. A inervação que vai para frente vai trabalhar com os nossos órgãos internos e a inervação que vai para trás, ela vai trabalhar na musculatura. Então nós temos uma parte de nervos que é sensorial e outro que é motor. Nós vamos ter partes sensoriais e partes motor. Então o nervo vai sair aqui, ó, nessa região, que é mais ou menos o lugar onde nós temos um espaço chamado forame. E esse espaço ele é criado pela união de duas vértebras e sobra um espaço por onde passa esse nervo. Quando o nosso disco ele perde hidratação e então perde altura, ele reduz o espaço de passagem do nervo. E isso faz com que a gente tenha um efeito de dor longitudinal, ou seja, uma dor que vai ser no joelho, no glúteo, atrás da perna, você vai sentir cãibras, vai sentir formigamento nos pés, tudo por conta de que reduziu a altura do disco. Quando o disco reduz a sua altura, o nervo começa a ser pressionado pelos ossos aqui, ó. Os ossos começam a pressionar o nervo. Você imagina toda essa estrutura aqui e só essas duas partes reduzindo, baixando. Isso não é como geralmente as maquetezinhas mostram, sabe? Não sei se vocês viram, tem umas maquetezinhas que é assim, o cara aperta duas vértebras e aí o disco sai para fora. Isso aí é bobagem, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Tem umas maquetezinhas que o pessoal faz aí, o meu não é daquela lá, que eles pressionam assim o disco um contra o outro e aí sai uma bolha assim para o lado. Isso é uma coisa didática só para mostrar, né? Mas não é dessa forma que acontece. Não é por quê? Porque se você pegar, por exemplo, um pedaço de carne mesmo, de boi, e você pegar e pedir para o açougueiro cortar assim, você não consegue apertar assim, você não consegue, precisa muita força para fazer uma mudança qualquer nos tecidos, nos músculos que você compra lá. Se você pegar, por exemplo, um pedaço de carne, e aí naquele pedaço de carne tem um tecido, né, que reveste o pedaço de carne, né? E você vai cortar para fazer bife. Tem que ter uma faca muito boa para cortar aquilo, porque a gente chama de nervo, mas não é o nervo, né? Aquilo lá são as fáscias que revestem o músculo. Então essas fáscias que revestem o músculo são muito fortes. E se você tenta arrancar com a mão, você não consegue, não é tão simples assim. Então quando a gente vai ali no açougue e pega alguma coisa assim, essas fáscias, elas são muito fortes. E aí você vai se perguntar, eu mesmo me pergunto, como que alguém pode acreditar que vai deslocar isso aqui do nada? Isso aqui não se desloca do nada. Quando se desloca é porque você está fraco, você chegou nesse estágio de fraqueza, você produziu a fraqueza que tem no seu corpo. Você tem responsabilidade sobre tudo isso.
sobre a fraqueza, sobre tudo isso que está acontecendo contigo hoje, é causado por você mesmo. Claro que você não sabia que tinha que fazer isso, que tinha que fazer o exercício, que tinha que fazer o movimento. Ninguém fica dizendo o que a gente tem ou não que fazer, né? Não, a gente não sabia. Mas hoje você está sabendo, então a partir de hoje você deve começar a fazer exercício. Bom dia, Vanessa, de Presidente Prudente. E eu vou mostrar agora como seria, então, são vários casos que podem acontecer. Eu vou mostrar como seria o disco perdendo a hidratação, que é uma das coisas que pode acontecer no nosso disco. Então, esse disco, o mesmo disco, se ele perder a hidratação, nós vamos ter aqui a vértebra de baixo. Vou procurar desenhar na mesma altura a vértebra, que não é fácil. Isso. E aqui a vértebra de cima, já mais baixinha, vou fazer bem baixinha para a gente poder ver que sobrou pouco do disco aí. Então, agora eu estou mostrando para vocês um disco que ele está um pouquinho mais baixo, né? Então ele foi exprimido nesse disco. E isso faz com que esse líquido aqui, o núcleo pulposo, ele vai ficar achatado, né? Ele fica achatado, vai se desidratar, vai ficar fraquinho. Quando acontece esse fenômeno, né, de gente de ter mais baixo o disco, então esse espaço por onde passava o nervo agora já não é mais tão grande quanto antes. E o espaço por onde passa o nervo vai ser menor. Isso vai fazer com que as facetas articulares encostem no nervo. Então aqui, vou primeiro passar os tecidos, né? Então, preste bem atenção no que vai acontecer, pois se essas duas vértebras estão mais perto, aqui eu vou ter um abaulamento do tecido, porque eu aproximei, então esse tecido, ele vai criar esse abaulamento aqui, ó. E aqui dentro também, ó. Vai ter um abaulamento nesse tecido aqui, ó. E aqui também. Então as barreiras, aquilo que estava sendo como barreira para impedir que o disco se desloque, agora essa barreira não existe mais. Ela está enfraquecida. O enfraquecimento dessa barreira vai produzir alguns efeitos. E aqui começa o bico de papagaio. Então vai causar alguns efeitos. O disco, quando ele fica desidratado, começa a causar o efeito de que os tecidos anteriores, o ligamento anterior, longitudinal anterior e o ligamento longitudinal posterior, criam folga. Eles ficam com folga. E essa folga faz com que o osso que está aqui comece a crescer para cá, ó. Ele começa a crescer, ele cria osteófitos e eles crescem para cá, tudo para cá. Porque esse tecido ele ficou enfraquecido e ele não ficou enfraquecido só para frente, ele fica enfraquecido para os lados também. Então começa a crescer ossos em todo o contorno da vértebra, começa a crescer ossos aqui, ó, criando o chamado bico de papagaio. Então o bico de papagaio ele vai ser criado, vai ser produzido em você, porque o disco ficou sem hidratação. Reduziu a altura, e quando reduziu a altura, esse tecido que fica ao redor do seu
das suas vértebras, que é um tecido que reveste, como eu aqui, ó. Eu tenho o meu corpo aqui. Se eu dobrar meu corpo, né, ó, se eu dobrar meu corpo, o tecido vai dobrar, ó. Dobrei meu corpo, estica meu corpo, o tecido estica. Dobro o meu corpo, o tecido dobra. Então aqui, quando você reduz a altura, se eu reduzo a altura, eu vou ter esse meu tecido que está revestindo a nossa vértebra, ele vai ter um abaulamento. Se você tivesse feito um movimento, o disco não ficava assim. Ele estaria bem. Então você parou de se movimentar e os músculos do seu corpo contraíram e puxaram as vértebras para cá. Puxaram as vértebras. E esse puxar das vértebras uma sobre a outra fez com que os líquidos aqui saíssem. E o disco, como ele está fraquinho, ele vai abaular. Aí você vai encontrar a palavra abaulamento discal. Ou como ontem me falaram, espondilo... Como é que era? Espondilo... gente, como é? Eles escrevem umas palavras muito loucas nos exames. Ele não é espondiloanterolistese. Anterolistese seria deslocamento. É uma coisa como artrose discal. Enfim, quando vocês podem perceber que está crescendo o bico de papagaio, o bico de papagaio ele cresce justamente porque você não deu folga para o seu corpo. Você não deu descanso para o seu corpo. Você tem que dar um descanso para ele. Então, hoje, às 8 horas, eu vou mostrar o exercício lá na Saga dos Herniados, o exercício que vai ajudar você a ter descanso nas suas vértebras. Descanso. Você deveria fazer uma coisa importante aqui. Você deveria fazer o que ele chama de descompressão. Todos os dias você deveria se pendurar um pouco. Se pendurar. Você deveria esticar um pouco as suas costas. Todos os dias você deveria fazer movimentos leves nas suas costas para que esses tecidos se movimentassem e produzissem, então... Ó, vamos ver. Eu tenho aqui no meio, vamos entender, ó, aqui, ó. Eixa, eu tenho aqui no meio o disco, esse amarelo é o disco. Se eu só apertar, o disco vai perder força, vai esvaziar e vai ficar mais fino. Agora, se eu aperto e solto, o soltar vai permitir que o disco ele comece a hidratar. Vamos lá, e como eu posso mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui 3 discos diferentes. 3 discos diferentes. Agora, só pensando na questão do disco. Vou colocar aqui 3 situações do disco. Situação 1. Situação 2. Não, vou botar a situação 2 como sendo a mais normal. Situação 2. E situação 3. Aí, 3 situações do disco. A primeira situação é a situação normal. A situação normal, o seu disco está ali, tranquilamente, ele está no meio, ele é um amortecedor entre as vértebras, ele é um disco que está bem tranquilinho, bem de boa, né? Cadê o seu disco? Na situação 1, essa situação, não existe nenhum tipo de pressão sobre os discos. Você recém acordou, de manhã acordou, o teu disco está assim. Aí você resolve se espichar, você resolve fazer um exercício que vai espichar você.
Aí quando você vai fazer o exercício que vai espichar, você vai ter uma situação 2, que é a situação da descompressão. Na descompressão, o seu disco vai fazer assim. Essa é a situação 2, que é a descompressão. Então, quando você faz, por exemplo, o movimento de esticar, de se pendurar em uma barra, quando você faz alongamentos no Pilates, por exemplo, você está passando a ter esse movimento aqui. Você está esticando. Ou quando você usa aqueles aparelhos nas costas, que você estica, né, alonga as costas, essas coisas assim. Eu não vou falar sobre aquele de encostar a mão nos pés, porque esse eu até nem gosto que vocês façam. Mas esse aqui é quando você faz a descompressão do disco. Esse aqui é quando você está normal. E esse aqui é quando você fica muito tempo caminhando e tem força. Você, por exemplo, vai carregar um peso, vai carregar uma caixa, vai carregar uma criança. Então, você tem essa situação de disco. Nessa situação de disco, o disco ele vai ser exprimido. Estou falando de um disco normal, tá, minha gente? Não estou falando de um disco patológico. Esse é um disco normal. Esse é um disco bom. Um disco que pode-se dizer, esse disco é um disco de uma pessoa saudável. Quando a pessoa se espicha, o disco faz assim. Quando a pessoa fica normal e quando ela tem uma carga de força jogada sobre o disco. Aqui a carga de força é para cima, levando o disco para cima ou para baixo, né? Você pode também puxar dos dois lados. Então aqui você está fazendo uma descompressão do disco. Aqui o disco normal e aqui uma compressão do disco. Está sendo comprimido através de forças que vão juntar o disco. É a força do chão, né? E a força que vem de cima. E o que acontece com o ligamento, então, nesse momento? Aqui, o ligamento, ele é estirado. Ó. Então, quando você estira o ligamento, ele aumenta a sua capacidade de estirar. Então, o ligamento, ele tem essa capacidade, mas não é muito. Por isso que ele mantém a nossa coluna. O ligamento é como um tecido, né? Tem tecidos, a gente sabe que tem tecidos que eles são elásticos e outros não. O tecido que tem ao redor da nossa coluna é menos elástico, mas tem um pouquinho de elasticidade. Então ele vai ser esticado. Tem um outro tecido que corre aqui atrás. Essa aqui é a parte de trás da nossa vértebra. Ó, aqui vai ser o processo espinhoso da vértebra. Eu deixei encolhida a minha medula aí. Então aqui vai ser espichado, ó, vai ser espichado, alongado. Quando você faz isso, o espaço de saída do nervo fica totalmente liberado. Quando você está normal, então o tecido também que está aqui revestindo também está normal. Agora, quando você está comprimindo, e é quando você está, por exemplo, no final do dia. No final do dia, cansado, que você já caminhou um monte, você tem o quê? Um tecido que está abaulado, cansado. Geralmente as pessoas diminuem aqui em torno de uns meio centímetro. À noite você está meio centímetro menor. Obrigado pela rosa, Ilan. Então, à noite você está uns meio centímetros menor, porque você passou por esse processo aqui, né?
Então, quando você caminha, e olhem que interessante, quando você caminha, você faz esse processo aqui, ó. Quando você vai caminhar, você vai andar do 1 para o 3, do 3 para o 1, do 1 para o 2. Porque você caminha assim. Né? Você caminha, o seu corpo faz esse movimento. Caminhar ou correr, né? Quando você corre, ó, você está dando peso, você coloca peso na sua coluna e solta. Então você corre, você faz isso, coloca peso e solta, peso e solta. Esse é o movimento que você faz. Coloca peso e solta. Coloca peso, vai ficar assim. Depois você solta e estica de novo. Quando você deita à noite, se você não faz um relaxamento antes de dormir, você está dormindo mal. Todos nós deveríamos fazer um relaxamento antes de dormir. A gente não deveria só chegar a deitar e dormir. Aí a gente dorme muito pesado. Nós deveríamos relaxar o corpo e depois dormir. Ah, mas não dá tempo porque eu durmo tarde. Mude a vida. Mude. Não faça isso. Se você está dormindo tarde, comece a dormir cedo. Comece a criar um processo de dormir. Porque se o ritmo da tua vida é um ritmo que está levando você a uma doença, vai ser caro isso. Você vai pagar caro pela sua doença que você vai ter. Porque você está tendo um ritmo que não tem um momento de descanso. Tem que ter, antes de dormir, relaxamento. Relaxar para as suas vértebras soltarem, para que tudo isso solte. Sinto muitas dificuldades de andar quando acordo. Sim, porque você passa 8 horas deitado, né? Durante essas 8 horas deitado, são 8 horas em que o corpo não faz nada, só está lá de boa. E todas as toxinas do corpo, nesse momento, são jogadas nas articulações. Então, as articulações estão pesadas pela manhã. O que fazer? É começar a dar para o corpo atividade logo cedo. Quando você acorda, você começa a fazer atividades ou com as mãos, ou com os pés. Você começar a movimentar o corpo logo pela manhã nas articulações. Para que as toxinas que estão nas articulações vão para o sangue, do sangue para o rim, e do rim para a bexiga, e sai do corpo. Então, pela manhã, exercício. O melhor que vocês podem fazer é exercícios pela manhã. Eu até falei isso aí numa propaganda aí que eu botei, que assim, você sabia que o melhor horário para fazer exercícios para a coluna é pela manhã, sempre pela manhã. Obrigado pela rosa, Ilana. Por isso, gente, aqui, entendimento disso é muito importante. Por quê? Porque quando o nosso disco ele passa por esse processo de tração, é um processo de descompressão, a gente faz uma tração mesmo, né? Esse processo aqui, o líquido que tem fora, ele tende a entrar para dentro do disco. Então, o que vai reidratar o disco é o momento do descanso. Se você está nesse procedimento, nesse processo aqui, que é o processo de compressão do disco, os líquidos que tem no disco, eles vão sair. Tá? Aqui a água que tem aqui ao redor entra. A água entra. Aqui não acontece nada, natural, normal, o disco está de boa. Agora aqui a água sai. Por que ela sai? Porque está sendo espremida, é como uma esponja. Você aperta, a água sai da esponja. Você solta a esponja, a água volta a entrar na esponja. Ah, Maurício, mas não entra aqui no meio a água aqui? Sim, aqui também entra a água, tá? Aqui também tem uma troca, mas aqui a troca ela é mais lenta. Mas também vai entrar líquido quando você está normal. Só que se você fizer assim, você provoca a entrada de líquido. Então, quando você está patologicamente com baixo líquido, desidratação do disco, o que o fisioterapeuta deve fazer para você e o que você deve buscar? Relaxar antes de dormir e fazer a descompressão das vértebras. Fazer esse processo de tração, porque aí os líquidos que estão aqui ao redor conseguem entrar no disco.
Porque naturalmente eles tentam entrar, né? Os líquidos tentam entrar. Só que se você está exprimido o tempo todo, não faz um relaxamento antes de dormir, você dorme assim o tempo todo. E vai ter a noite inteira só tirando o líquido do seu disco, em vez de colocar mais. Então tem que ter o relaxamento. E é um relaxamento que você tem que fazer também muscular. Bom, aproveitando aí que nós estamos aqui, vamos ver que hora nós temos. 7h29. Dá para fazer um pequeno exercício junto com vocês. Um exercício que vai ajudar na descompressão das vértebras. Então a gente aproveita agora e faz algo bem rapidinho aqui. Vamos fechar os espaços aqui, deixar os espaços, preparar tudo aqui para nós. Vamos fazer um exercício agora. Para esse exercício você vai precisar de uma cama box. Olha só, na própria cama você vai poder fazer esse exercício que eu vou mostrar agora. Preparar tudo aqui para que vocês possam ver o exercício. Acho que daí dá para enxergar, né? Dá para enxergar a cama aqui, dá para ver. Então, numa cama box, minha gente, vocês vão fazer o seguinte. É um exercício de relaxamento que vai ajudar muito na tração. Claro que tem outras maneiras de fazer isso. Teve uma aula que está lá no YouTube que eu mostro isso. E hoje a gente viu só essa situação do nosso disco ser pressionado e solto para deixar ele reidratado. O disco ele não incha demais e não existe isso do disco inchar demais e porque inchou demais vai encostar nos nervos. Isso aí é fake. É fake. O que ocorre é que a gente às vezes fica muito contraído porque a gente tem medo, a gente tem depressão. Obrigado pela rosa. E aí, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa perna aqui, encostar ela aqui na maca, né, na cama, e a outra vai ficar esticada. E quando a gente for deitar, a gente vai deitar assim, ó, de lado aqui. A gente deve alongar essa parte aqui à medida que vai deitando. Então é um processo muito lento assim, a gente vai fazer bem devagar, ó, bem devagar, e vai alongar aqui, lateralmente. E aí a gente vai descendo, deixando essa perna aqui na força da gravidade aqui, ó. Essa perna fica com a força da gravidade, tá? Vamos de novo? Ele é bem simples, o exercício bem simples. Você vai aliviar bastante quem tem dor de quadril, vai aliviar bastante quem tem aquela sensação na lombar de sempre estar pesada, vai aliviar muito. É simplesmente isso, do lado da cama, você vai deitar assim, ó. Vai deitar assim e deixar seu quadril esticar e alongar essa parte, ó. E aí você pode aprimorar esticando seu braço para cima. Agora a gente vai alongar toda essa parte lateral, toda a lateral. E vamos fazer esse movimento assim para frente e esse movimento aqui, ó, um pouco para trás, um pouco para frente e um pouco para trás. Isso vai causar descompressão. Estou fazendo num nível bem suave, bem leve, para vocês poderem fazer em casa aí sem se machucar, né? Porque pode se machucar também. Obrigado pela rosa. Elan, né? Isso aí. Obrigado, muito obrigado. Quem está com dor no quadril, esse exercício vai melhorar bastante a dor do quadril. Eu vou repetir ele. Ó, se encosta na maca,
coloca a perna lá para o lado, vai se encostar numa cama box, né? Por que eu falo a cama box? É pela altura que ela tem e pela segurança que ela traz para te fazer isso. Então você vai só deitando assim, deixando a perna aqui, ó. Deixando a perna aí. Você vai deitando, 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 e aí a perna fica presa aqui, solta, fica presa pela gravidade, né? E a gente estica o braço aqui para cima. Então a gente vai fazer um movimento para frente e um movimento para metade aqui, ó. E aí você vai sentindo essa tração. Aí você tem que fazer bastante tempo isso, né? Você tem que ficar aqui uns 10 minutos assim, espichando, espichando, o braço esticado lá no fundo. Trazer um movimento leve aqui. Pode levar mais um pouco para cima. Aí fizemos um lado, agora vamos fazer o outro lado também, né, gente? Para fazer os dois lados. No mesmo canto da cama box, eu coloco a minha perna esticada para lá. E eu vou descendo suavemente aqui, ó. Veja que essa área, ela vai começar a esticar e a gente vai fazer esse alongamento na nossa coluna. Então, ó, você vai fazendo assim, bem de leve, vai deitando, até que a perna lá, ó, vai ficar flutuando com o peso da gravidade e você fica aí. Aí você vai esticar seu braço, vai trazer para frente e vai levar mais para cima. Isso, sempre obedecendo os limites que o corpo coloca. O limite está na parte de dor. Então você sempre vai obedecer essa parte de dor, porque ela traz para você a sensação, né? Você vai ter a sensação do seu corpo. Então a gente vai assim, ó, vai descendo, vai descendo. A perninha vai ficar pendurada. Você vai esticar seu braço e vai levar ele um pouquinho para trás aqui. Aí você vai sentir o quanto que você está alongando no seu quadril. É um alongamento mais difícil. Vem bem para frente aqui, deixa o corpo relaxar. Depois vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E volta. Então esse é um exercício muito bom para ser feito. Você pode repetir ele várias vezes. Comece fazendo 5 minutos cada lado, depois você pode fazer mais. Marque no relógio ao mesmo tempo e faça o exercício. Você vai ver que vai ter ótimo resultado no seu quadril, para a sua coluna. Isso é para quê, né? Para que tudo isso? Para resolver esse problema que nós estamos aí no quadro mostrando. E você ali está com um bico de papagaio, já criou um bico de papagaio uma vez? Será como resolver o problema do bico de papagaio? É meio difícil, porque já criou esses osteófitos aqui, que eles já estão buscando, já está crescendo, né? Já está crescendo ossinhos aqui, que vai fazer uma artrodese da sua coluna. Se você não quer que isso aconteça, faz o exercício que eu mostrei hoje, todos os dias. Você vai começar a fazer exercício para que a sua coluna passe por esse processo de tração. Tem que buscar esse processo de tração para que as suas vértebras elas comecem a fazer esse movimento aqui do 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tem que fazer esse movimento. Quando a coluna faz esse movimento aqui, você tem o líquido entrando e líquido saindo da sua coluna. Perfeito, minha gente? Olha, agora fica o meu convite para que vocês se inscrevam na Saga dos Herniados, evento 100% gratuito e 100% online. Vocês cliquem ali no perfil, se inscrevam. Quando vocês se inscreverem, vão ser direcionados para uma outra página, onde vai ter o botãozinho verde escrito Grupo de WhatsApp.
Você entra nesse grupo de WhatsApp que em seguida você vai receber o link da aula de hoje, que é onde eu vou mostrar os exercícios que você precisa fazer para eliminar a dor nas costas e vencer a hernia de disco. Vai ser uma aula para você hoje só com exercícios. E nessa aula eu vou mostrar um exercício chamado o descanso, que é o exercício que vai ajudar você a recompor os seus discos. Tá? E é ali que você vai resolver o problema de ciático, os problemas de quadril, as dores principais. Essa aula que eu vou ensinar hoje é uma aula que vai trazer para vocês muito alívio nas dores. Então, cliquem no link do perfil, se inscrevam ou entrem no site asagadoserniados.com.br. Tudo isso vai ajudar muito vocês. Bom dia! Ontem eu estava atacada de dores, acabei de fazer esse exercício e já vi melhoras. Obrigado! Que ótimo! Isso é excelente. Quando eu tenho esse retorno de vocês, eu acho excelente, porque é isso que para mim traz, como é que eu vou dizer assim, a certeza de que tudo que eu estou fazendo tem um retorno positivo, né? A sua melhora, você melhorar. E se isso já melhorou, imagina você vindo para essa aula de hoje, gratuita, que eu vou mostrar muitos exercícios para você. Então, clique no link do perfil, se inscreva na Saga dos Herniados e vem participar. Participa, assista a aula de hoje. A aula vai ficar disponível até domingo. Depois eu vou retirar essas aulas do ar todo, porque é necessário que vocês tenham esse momento dessa semana que eu estou entregando gratuitamente muito conhecimento para vocês. Ficam gravadas essas aulas no YouTube, tá bem? Então vocês podem entrar no meu canal do YouTube, que é Sabe Fisioterapia, e lá você vai encontrar um monte de aulas, muitas. Um beijão, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. E até daqui a pouquinho na Saga dos Herniados.